Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, hoje eu vou falar com vocês o terceiro traço, né, de caráter, que é o psicopata, como lidar, né, com a dor existencial de cada traço, e hoje é o do psicopata. Bem, só para relembrar, né, o traço de caráter psicopata tem aquele formato do triângulo ao contrário, lembra? Que é tipo como se fosse um funil. Você vai observar isso tanto em face quanto no tórax, mas principalmente no tórax. São aqueles tórax mais proeminente, né? Peito de pombo, onde você vê afinando, né? É um personagem assim famoso, tipo Faustão, entendeu? Você lembra assim, o corpo do Faustão em cima, forma como se fosse uma coisa mais proeminente, um tórax assim bem como se fosse um super-homem. Embaixo, você vai ver mesmo que ele tem ali, que tinha quando ele estava na fase dele mais oral do traço, porque assim, traço de caráter psicopata, ele é um camaleão, ele sempre está escondendo com outros traços o traço maior que ele tem da psicopatia. Então, assim, na grande maioria das vezes. Então, o traço de caráter psicopata, às vezes, quando ele tá no processo de dor, né, ele deixa outros traços, principalmente se ele tiver uma oralidade grande, cobrir, inclusive é uma maneira, né, de camuflar o verdadeiro traço, né. E nisso, o que acontece? O traço, ele fica ali camuflado, camaleão, e quando você vai fazer uma anamnese anatômico-corporal, às vezes o que vai mais te chamar a atenção é a obesidade, é o excesso, né, às vezes de peso, que esconde realmente, mas para que você fique atento, olhe bem para a questão do formato da face, né, que vai fazendo um funil. Você vai vendo um tórax muito grande em cima e afinando embaixo. As pernas são bem fracas. Quando assim a pessoa tem alto grau de psicopatia e não tem, por exemplo, uma rigidez e nem um masoquismo alto, sempre as pernas são fracas, são pernas bem mais fracas, tá bom? Em outro detalhe, assim, isso é só para quem tá na bioenergética ou quem tá fazendo, sei lá, quem faz massagem, quem às vezes tá na formação e faz essa parte, sempre tem um segredinho, assim, as nádegas de um psicopata, que tem um psicopata maior, é sempre nádegas bem geladas. As pessoas têm a bunda gelada. Entendeu? Isso é só um detalhe, tá? Numa anamnese anatômico-corporal. Bem, mas voltando aqui, a questão da dor do traço de caráter psicopata, ele está muito mais voltado, né, para a questão da manipulação. Por quê? O traço de caráter psicopata, ele gosta de ter poder e de estar no poder. Eles são líderes natos. E quando eles sentem, por exemplo, que de alguma maneira a liderança ali tá sendo falha, ou ele não está conseguindo conduzir, ele às vezes, para conseguir estar ainda dentro de uma cena de controle, de poder, ele pode entrar num processo de vitimização. São os traços que mais utilizam a vitimização para ter um ganho secundário, como por exemplo, são aquelas pessoas que se vitimizam demais, às vezes usam uma doença, às vezes usam um problema, às vezes usam alguma questão, eles vão usar essa questão para conseguir manipular a mente das pessoas, colocando o lado dele de sofrimento, olha como eu tô sofrendo, olha o que tá acontecendo comigo, veja isso, ai, como eu sou um azarado, como as coisas ruins acontecem comigo, aqueles papos assim que você quando no primeiro momento, ou se você for uma pessoa mais oral, se uma pessoa mais sensível, você acaba absorvendo essa fala como algo de coitadinho, e aí no final você acaba cedendo às vezes a toda uma teatralização que eles tendem a fazer. Então eles têm muito bem pensado, porque assim eles utilizam coisas que acontecem às vezes na vida, coisas que possam estar trazendo um ganho secundário para eles, se colocando às vezes quando eles não podem estar num poder total,
de estar comandando através da liderança, que isso é uma das grandes qualidades do traço de caráter psicopata, quando as pessoas dão essa brecha para que ele exista nisso, e quanto mais poder a gente dá pro lado da psicopatia deles, mostrando realmente que eles têm o poder mesmo de conduzir, de liderar, mas ele vai devolvendo tanto para ele mesmo quanto para a sociedade grandes resoluções. Então, assim, tem muita coisa muito boa que esse traço pode nos dar quando eles são estimulados da maneira correta. Agora, quando ele está num processo de dor, aí ele sucumbe mesmo, quando ele começa a perceber que a liderança dele, as manipulações e coisa e tal, porque assim, como ele tende a racionalizar muito, ele não adianta cobrar sentimento. Quando você coloca sentimento na mesa, ele não vai te devolver, ele vai ficar puto com você, porque assim, ele não vai poder te devolver, ele já tá pensando que você tá manipulando. Quando, por exemplo, você fala pra uma pessoa psicopata que você ama o psicopata já vai falar assim, nossa, o que será que ela tá querendo em troca? O que será que ele tá querendo em troca? Você entendeu? Já fica pensando o que a pessoa quer em troca. Falar assim, por que ela tá falando isso? Por que ele tá falando aquilo? Entendeu? Porque ele já fica maquinando assim, se ela falou isso é porque ela quer aquilo. Ou, se ele falou isso, é porque ele quer aquilo. Então, eles sempre estão pensando que as pessoas estão querendo algo em troca deles. Por quê? Lembra lá desde a infância, desde pequenininho, de pequeno que a gente conserta o barco. Entendeu? Então, desde pequenininho, eles estão ali passando por um processo, né, de desenvolvimento, onde eles perceberam que o mundo, olha só, é diferente do oral, né, que ele sente muito, né, nos sentidos, né. O psicopata, ele sente, mas ele racionaliza, ele percebe o ambiente, fala, você gosta quando eu canto, faço isso e aquilo, assim, pai, vai lá e faz. A mamãe gostou, por exemplo, que eu descasquei alho. E aí eu descasquei alho e ela me deu uma bala, ela me deu um chiclete, ela me deu um chocolate. E eles vão percebendo que o mundo funciona, são grandes negociantes, inclusive, gente, assim, os melhores negociantes do mundo, os melhores executivos. E eles vão percebendo, por exemplo, assim, eu fiz isso, eu ganhei aquilo, eu fiz aquilo, eu ganhei aquilo outro. Então, eles vão sacando que o mundo, isso desde pequeno, lá com uns 3 anos de idade, eles vão sacando que o mundo funciona à base de trocas. E quando eles estão na dor, por exemplo, é que eles sentem que às vezes a birra, vamos colocar assim, a birra que ele fez ou algo que ele fez não lhe deu retorno. Então eles tendem, são aquelas crianças birrentas, inclusive, que quando ele fez uma coisa, ele já estava esperando que, por exemplo, assim, eu fiz a lição de casa, ele já estava esperando que a mãe fosse dar uma barra de chocolate, a mãe nesse dia não deu. E aí o que acontece? Eles vão lá e fazem a birra. Eu tenho uma mania de falar, e aí o que acontece? Sai de fora. E aí a criança, ela tende a fazer esses joguinhos que eles vão testando o adulto, assim. E o traço de caráter mais psicopata, ele já vai percebendo isso, ele vai com aquele olhar que ele tem em Robocop, ele vai registrando tudo. E conforme ele vai crescendo, ele vai crescendo com essas neuroidentificações e ele vai fazendo quase todas as relações em base disso. Eu faço... se eu fizer isso, eu ganho aquilo. Se eu fizer aquilo, eu ganho aquilo. Se eu fizer isso pelaquela pessoa, ela faz aquilo por mim. Então, eles vão crescendo na base de trocas. Então, quando eles fazem alguma coisa para você, já está esperando que você vai fazer alguma coisa. E eles ficam na dor, por exemplo, quando uma pessoa faz alguma coisa por eles e ele já está esperando assim, tipo, o que eu tenho que fazer? E a pessoa fala, não, então você tem que acordar isso, porque senão eles realmente vão ficar na dor, porque eles odeiam ficar devendo favores para as outras pessoas. Eles odeiam ter a sensação de que tá na mão do outro. Entendeu? Eu fiz. Agora tô na mão dele, tô na mão dela. Entendeu? Só por alguma coisa que você tenha feito. O psicopata, nesse traço, você tem que deixar isso bem claro, para que ele não entre na dor, ou não entre num modo defensivo dele. Que o modo defensivo dele, às vezes,
vai ser se vitimizar, ou vai se fazer birra, como as crianças fazem, né? Quando elas já têm uma psicopatia alta, elas estão sempre esperando. Tipo, são aquelas crianças que estão sempre esperando. Eu fiz uma coisa, cadê a minha mãe que falou que me dá aquilo, entendeu? E não me deu. Então, eles estão sempre nesse mecanismo de negociações. E quando esse mecanismo de negociação não tá legal, é quando eles caem, por exemplo, assim, tipo, eles começaram a perceber que as manipulações que eles fizeram, tanto às vezes a nível social, relacional, ou mesmo de negócios, não estão dando certo, a tendência deles é sucumbir, às vezes, num processos patológicos, às vezes ficam doentes, e aí, se eles ficam doentes, eles entram num processo de manipulação bem grande, porque eles sabem que só esse fato já pode gerar ali o processo de se vitimizar sempre tem um ganho secundário. Essa aqui é a grande questão. E eles utilizam, sim, esse ganho secundário através das teatralizações. Eles fazem teatralizações, assim, às vezes, tipo, o cara quebrou um dedinho, eles vão falar assim, meu dedo quebrou, ficou inchado, grande. E aí você, dependendo da sensibilidade de quem está ao redor, acaba sucumbindo, às vezes, às necessidades que ele está tendo em cima daquilo que ele pode estar usando como moeda de troca, entendeu? Ele, na dor, a principal dor dele é se sentir manipulado, seja pelo meio social, seja por familiares, seja por quem for. A grande questão dele é que ele gosta, assim, de estar tudo acordado. Se tiver tudo acordado, ele não vai sentir dor. Mas se ele sentir, por exemplo, que pessoas ou acontecimentos, por exemplo, principalmente com a questão emocional, vamos voltar aqui para a questão emocional. Quando, por exemplo, se você é uma pessoa mais oral, se você é mais rígida, são aquelas pessoas que têm mais facilidade de falar os sentimentos, e você, por exemplo, se envolveu com um psicopata, e você vai lá e bota muito na mesa, porque você tem uma moralidade grande, entendeu? Às vezes você tem bastante sentimento, às vezes você tem tem até a sexualidade, eles levam isso muito bem, porque eles conseguem racionalizar, eles separam, são aqueles que conseguem separar, gente, muito bem sexo de amor, tá? Muitos homens conseguem fazer isso, mas o traço de caráter psicopata, ele separa completamente. Ele fala sexo é sexo, amor é amor, e é assim que é, entendeu? E no processo de dor, ele, por exemplo, quando você coloca na mesa sentimento, tipo, você coloca assim, eu te amo. Você fala para um psicopata assim, eu te amo. Ele não vai te devolver o eu te amo, sabe por quê? E ele só vai te devolver um eu te amo se ele souber que tem algo em troca. E ele vai te devolver um eu te amo, não um eu te amo que você, às vezes, se você for uma pessoa mais oral, você vai sentir que não é um eu te amo manipulado, entendeu? Eu te amo, assim, não que eles não amem, gente, eles amam, só que, assim, eles amam de uma maneira racional. E se ele sentir, por exemplo, que você tá tendo um sentimento e ele não pode corresponder, porque ele não tem sentimento nem por ele mesmo, entendeu? O amor que ele tem é um amor, assim, de negociação, uma coisa muito prática, tá muito mais voltada para uma questão material, gente, para uma questão, assim, de negociações, e essas negociações são materiais, são de ordem materiais. Entendeu? Então, assim, ele tá esperando. Se ele fala eu te amo, ele tá esperando que você dê pra ele, sei lá, um carro, uma joia, um relógio, sei lá, uma roupa. Eles estão sempre esperando algo de material. Fala assim, mas é. Ou que você compre o curso dele. Eles estão sempre esperando algo da ordem racional e material em troca. Aí você fala assim, nossa, aquelas pessoas interesseiras. Não, não é interesseiro, eles são pessoas práticas, são pessoas de negociação. Eles já perceberam que o mundo, desde pequeno, funciona à base de troca. Eu sorri pra minha mãe e ganhei o TT. Eu fiz a lição de casa, minha mãe me deu uma barra de chocolate. E são pessoas que vão crescendo assim com alta determinação, sabe? Que a força do trabalho, conatos que eles têm de existir neles mesmos, é para conseguir coisas, para conseguir sobreviver nesse mundo material. Então, são pessoas altamente práticas e altamente materialistas, racionais. Quando você coloca sentimento na mesa, e se ele souber que ele não pode te devolver, porque eles vivem à base de troca, se ele souber que ele não vai poder te devolver o mesmo nível de sentimento que você está tendo,
esse traço de caráter vai fazer com que ele vai criar várias situações para que você saia dessa enrascada racionalmente. Eles têm, isso é incrível e totalmente brilhante do lado mesmo deles, que eles têm de liderança. Até nisso eles vão liderar em você. Por exemplo, se ele estiver liderando uma equipe, ou se ele está dentro de um relacionamento amoroso e sentir que a outra pessoa assim tá assim entregando a alma, ele vai fazer de alguma maneira, vai virar o capeta para você entender que não é para entregar alma para ele, entendeu? Que não é para você fazer isso para ele, porque ele vive à base de uma coisa muito mais racional, à base de uma coisa muito mais materialista. Isso é ele no recurso, ele no seu lado positivo, fazendo com que as coisas funcionem e lidere da maneira mais positiva. No lado negativo dele, da dor, que ele não conseguiu ali demonstrar para aquela pessoa, para uma situação, para uma empresa, para qualquer coisa que seja, ele entra num processo de dor. E essa dor, às vezes, pode cair para um lado de uma vitimização, porque ele mesmo vai sofrer, às vezes, no corpo, ou vai utilizar patologias para se vitimizar e para, às vezes, tentar voltar a ter o controle de uma situação que, às vezes, saiu do controle. Entendeu? E o que a gente faz para poder ajudar o traço de caráter psicopata quando ele está na dor, para ele voltar para o seu recurso positivo? É justamente fortalecer o psicológico dele com as coisas que a gente sabe que eles são bons. E que é o quê? É liderança, é mostrar assim... quão extraordinários são as coisas, os feitos que ele faz, como é importante ter um líder para tocar a banda para frente, entendeu? Porque sem um psicopata, por exemplo, numa grande empresa, as negociações, imagina um oral fazendo uma negociação, o outro cliente lá chora, conta assim uma desgraça e coisa e tal, o cara vai lá e faz uma negociação péssima para uma empresa. Já o olha como é bom ter um psicopata. O psicopata vai lá e fala assim, a pessoa pode contar a desgrama que for, o psicopata vai lá e fala assim, isso aqui custa tanto. Esse negócio aqui custa tanto, o curso custa tanto. Você quer? Ah, mas eu tô com a mãe, biscoito, papagaio, periquito, todo mundo doente. O curso não tem nada a ver com isso. Às vezes você vai sentir raiva de um psicopata, vontade de falar assim, nossa, que pessoa desumana. Não, eles são pessoas práticas. São pessoas que estão ali para que a coisa aconteça. Imagina um governador, um cara de um outro país que está tentando comprar, aqui vamos colocar aqui do Brasil, aço do Brasil, entendeu? Tentando comprar minerais do Brasil. E o cara do outro país que fala assim, aqui tem muita fome, aqui tá todo mundo fudido e coisa e tal. E é um oral ali fazendo uma negociação. O cara fala assim, coitado, aquele país tá todo fudido, quebrado, as pessoas estão passando fome. E aí o cara vai lá e vende metais do nosso país que pode quebrar a economia, por exemplo, de uma cidade. E o psicopata vai lá assim, bem-vindos ao mundo. Esses minerais aqui custam tanto. Pegar ou largar. No máximo que eu posso fazer é um desconto de 3%. Entendeu? Então, nós precisamos dos psicopatas no sistema hierárquico de funcionamento do mundo. Então, quando você está se relacionando com um psicopata, quando você está vendo ele na dor, é que ele não está podendo ser... Alguém está inibindo. Uma pessoa que tem, sei lá, também um perfil de comando que é, por exemplo, um rígido também, o rígido bate de frente com o psicopata, porque o rígido tá ali competindo e o psicopata tá ali trabalhando nas negociações e o psicopata tá trabalhando para estar na liderança. O rígido, por exemplo, tá trabalhando para estar competindo com esse psicopata para mostrar que ela ou ele é tão bom quanto ele. Entendeu? E aí, às vezes, esses dois podem, assim, tipo, dois tucanos se batendo ali, entendeu? Mas uma hora os tucanos se juntam e fazem os tucaninhos. Porém, para que isso aconteça, ambos têm que entrar num acordo. E qual é esse acordo? O rígido sabe que, por exemplo, ele tem que lutar ali por uma posição para ser melhor do que a divindade. E o psicopata tem que usar isso a favor dele. Falar, nossa, ela quer ser melhor que a divindade? Vou usar isso para ganhar dinheiro.
entendeu? Então, olha as trocas. E essas trocas, no final, acabam ajudando tanto a sociedade, quanto cada um dentro do seu recurso, para cada um ser o melhor que pode ser do recurso. O psicopata, na dor, ele perde muita coisa, porque ele se vitimiza. E aí, se vitimizando, ele vai ter esse ganho secundário. E o problema do ganho secundário é que, se o ganho secundário for muito bom, ele vai preferir ficar ali na flauta, ao invés de estar usando o máximo do poder que ele tem para conseguir muito mais. Fica a dica aí, gente. Traço de caráter psicopata precisa trabalhar a dor do vitimismo, diminuir a senso-percepção que ele tem das manipulações sociais. Manipulação pro psicopata é a morte. Então, o que ele precisa? Voltar a agir nas negociações de troca. Para ele poder de novo se sentir no poder, para ele de novo se sentir que ele está sendo líder das situações. Quando ele não consegue fazer isso, ele volta para a dor existencial dele, que pode tanto ir para uma birra, quanto uma birra, por exemplo, assim, você está se relacionando com um psicopata, se você fala alguma coisa, não manda uma mensagem, ele não vai mandar também. Se você não faz isso, ele também não vai fazer também. Porque ele tá ali também confrontando, mostrando que ele é mais líder do que você. Entendeu? Então, quando você vai confrontar um psicopata, muitas pessoas vão perder. Entendeu? Exceto se você for uma rígida, mas aí vocês vão ficar numa briga eterna, porque cada um vão ficar tentando ser melhor um do que o outro. Se na verdade vocês podem entrar num acordo. Por quê? Se você entrar num acordo, por exemplo, com um psicopata, você dando as cartas, falar assim, ó, se você fizer isso, eu te faço aquilo, se você fizer aquilo outro, eu te faço aquilo, vocês vão sair de boa e a dor do traço, tanto de um tentar competir com o outro, vai dando uma afrouxada, quanto a questão mesmo da psicopatia, que acaba sucumbindo na questão desse traço, acabar indo para uma dor vitimista tão grande, está numa posição tão grande de vitimista, que a pessoa acaba tendo um gozo tão grande nessa posição e acaba falando assim, não é que eu tô tendo um ganho secundário aqui, tipo, e esse ganho tá bem interessante. A pessoa às vezes faz a conta e fala assim, não, é muito melhor eu ficar aqui porque eu vou ser bajulada, as pessoas vão me amar por isso, estão aqui me beijando, estão me trazendo as coisas, então eu virei o rei de alguma maneira, mas o rei é aleijado, mas um rei, entendeu? Então, eles tendem a usar isso também. Mas, para que ele possa usufruir do melhor que ele tem, que é a liderança, que ele pode ganhar muito mais na liderança do que no vitimismo. Então, para que ele use esse recurso, o interessante é para as pessoas que estiverem do lado e fortalecer isso e fazer com que ele entre no recurso que ele tem, que é justamente liderar a manada. Fica a dica aí.